Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha vai ser uma focaccia. É um pão tipicamente italiano, super fácil de fazer e muito gostoso. Então, bora aprender essa delícia? Então, pessoal, para fazer a nossa focaccia, esses são os ingredientes que nós iremos precisar. Eu tenho aqui um sachê de fermento biológico seco, né, que é de 10 gramas. Por um acaso, se vocês forem usar o fermento, aquele em tablete, que é o fresco, é só usar um tablete também que dá certo, tá? Quem não tiver esse seco ou quem não gostar de usar esse fermento seco, pode usar o de tablete. Aí vocês vão usar um tablete. Eu tenho aqui as 2 colheres que eu usei como medida, até deixei aqui embaixo a outra. Uma colher rasa de sal, né? Aquela colherzinha pequenininha, que é a colher de café. E pro açúcar, a gente vai usar 2 colheres dessa daqui de refeição, né? Colher de sopa para medir o açúcar. Já tá até aqui dentro as 2 colheres de açúcar. Água nós iremos usar 320 ml, o que equivale a 1,5 xícaras de água. Eu tô usando aqui a água em temperatura ambiente, não tem necessidade de esquentar a água. E a farinha de trigo, eu estou usando aqui a farinha de trigo sem fermento, porque já vai o fermento biológico. São 4 xícaras de farinha de trigo. Ou então 500 gramas de farinha de trigo, se você tiver uma balancinha para pesar. Para toda receita que eu faço, eu uso aqui esse medidor padrão, tá? Ou então, se vocês não tiverem um medidor, vocês podem usar esse copo aqui de requeijão. Eu já medi ele e um copo desse de requeijão equivale a 1 xícara desse medidor aqui. Esse requeijão aqui é aquele que vem em copo, é da marca Itambé. Pode usar também como medidor esse copo aqui, que equivale a 1 xícara também. Então agora nós iremos começar a fazer, é muito simples, gente. Então eu vou pegar aqui o açúcar e vou colocar esse fermento no açúcar. Eu vou colocar aqui o fermento junto com o açúcar. Se for usar o fermento de tablete, é do mesmo jeito. Primeiramente, nós iremos misturar aqui o fermento com o açúcar. Nós vamos colocar aqui água. Coloquei aqui um pouquinho de água para misturar ele aqui, pra gente diluir primeiro aqui nessa água. Agora nós vamos pegar a farinha de trigo e vamos colocar essa mistura aqui na farinha de trigo. Vou colocar aqui também o sal. E agora vamos misturar aqui. Agora, e nós vamos acrescentando a água. A gente vai acrescentando aos poucos e vamos misturando. Gente, a água e a farinha, geralmente a gente vai colocando à medida que for necessário. Vou colocar aqui o resto de água. Mas aqui, se precisar de mais água ou de mais farinha, eu vou acrescentar. E já já a gente vai pôr aqui a mão na massa. Antes aqui de colocar a minha mão aqui direto na massa, eu vou colocar um plástico aqui, né, na minha bancada. A minha bancada, gente, ela é bem porosa, olha só. Então, e eu só tenho aqui para poder sovar a massa. Então, eu peguei aqui um saquinho de plástico e vou colar com durex aqui na minha bancada. Que aí vai fazer uma superfície lisa e não vai grudar nenhuma massa aqui na bancada, né? Que vai entrar nada nesses buraquinhos que eu tenho que tá aqui na bancada. Então, isso aí vai uma dica para vocês, que assim como eu, não tem bancada em casa para poder sovar a massa. Gente, já grudei aqui o plástico na bancada que eu vou usar. Aqui, olha. Aqui atrás já tá com os durex, nas laterais e também na frente. Agora é só começar a sovar essa massa. Vou colocar a massa aqui. Pronto. Agora é só a gente começar a sovar essa massa aqui. Ela fica assim bem pegajosa. A minha parece que vai estar precisando um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Agora é só sovar essa massa.
Ela fica assim, gente, uma massa mais pegajosa. Mas é assim mesmo, vamos sovar essa massa aqui. Se você sentir que tá grudando muito na mão, é só colocar um pouquinho mais de farinha. Coloquei aqui mais um pouquinho de farinha. Gente, ela fica assim, essa massa pegajosa mesmo. Mas você vai continuar sovando. Tem que sovar por uns 10 minutos aproximadamente. Agora, se continuar sovando e continuar pegajosa, aí tem que colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Vou até colocar aqui um pouquinho mais na minha. E vou continuar aqui. Eu prefiro sovar assim, com uma mão eu seguro aqui embaixo e com a outra eu vou indo. Depois eu junto aqui essa parte que eu estava segurando e continuo. Aqui a massa ainda não está pronta, porque a gente puxa a massa e ela rasga, tá vendo? Quando ela já estiver pronta, ela não vai rasgar mais desse jeito. Eu vou continuar sovando aqui e já volto para mostrar para vocês. Se vocês sentirem que tá sovando ela e ela continua mole, muito grudenta, aqui no início ela tava grudando na bancada. Agora ela já desgrudou da bancada, continua pegajosa, mas não tá grudando mais na bancada. Mas se ela continuar grudando na bancada, vocês vão acrescentando a farinha de trigo. Gente, eu já terminei aqui então de sovar a massa. Fiquei uns 15 minutos aqui sovando ela, mas agora eu já terminei. Quem tiver aquelas batedeiras que bate massa pesada, pode colocar que vai facilitar muito. Eu fiquei aqui uns 15 minutos sovando ela. Tive que colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Então, eu diria, né, que para início a gente usa 4 xícaras de farinha de trigo e depois acrescenta mais um pouquinho, né? Mas aí vocês vão vendo de acordo com a necessidade na hora que for sovando. Ó, a massa continua ainda pegajosa, mas ela já tá bem elástica, olha. Agora nós vamos fazer aqui uma bolinha com essa massa e vamos colocá-la de novo aqui dentro desse bowl para descansar. Aqui, ó, a massa já consegue ficar inteira em cima da minha mão, já tá bem sovada. Agora eu coloquei ela aqui no bowl. Olha só, já desenvolveu bem o glúten. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na hora que a gente puxa aqui a massa, olha, ela vai abrindo, ó, tá vendo? Fica bem elástica, olha. Vai fazendo tipo uma nuvenzinha bem fininha e fica bem elástica. Então, ó, ela é uma massa, né, que fica mais mole mesmo, mas aqui a gente já sovou ela bem, já desenvolveu bem o glúten. E agora eu vou deixar ela descansando por aproximadamente 1 hora, até ela praticamente dobrar de volume. Vai depender muito da temperatura que tiver aí na sua região. Agora aqui, ó, é só passar um plástico filme ou então um pano de prato. Eu gosto sempre de colocar o plástico filme e o pano de prato para garantir que vai ficar bem quentinho a massa crescer. Aqui então já passei aqui o plástico filme, agora eu vou deixar descansando por aproximadamente 1 hora até essa massa aqui dobrar de volume. Gente, olha só como que essa massa cresceu, olha aqui. Encheu aqui o refratário. Agora nós vamos pegar a assadeira. Eu vou usar esse Marinex aqui grande. Eu vou deixar, olhar a medida dele, vou deixar aqui no vídeo escrito, que eu não sei de qual o tamanho dele. Pode usar a forma de metal também ou de qualquer outro material que possa ir ao forno. Agora eu vou pegar aqui e vou regar de azeite aqui o fundo da assadeira. Pode colocar uma quantidade generosa de azeite. Agora a gente vai espalhar esse azeite. Eu gosto sempre de pegar um papel toalha e usar para espalhar. Agora nós vamos pegar essa massa. Agora a gente vai colocar essa massa aqui na assadeira. Quando a gente coloca, ela dá uma murchada, mas é normal, é assim mesmo. Agora a gente vai aqui, olha, abrindo ela aqui com as mãos mesmo. Agora que eu já espalhei aqui a massa na forma, e vem com os dedos e vem fazendo assim, olha, alguns buracos.
Agora aqui que a gente já fez os buraquinhos na massa, eu vou colocar o recheio. A focaccia tradicional é só com alecrim e sal grosso. Mas aqui nessa minha focaccia eu vou colocar tomate picadinho, sem semente para não soltar água. Mussarela também picadinho em cubinhos. Vou começar aqui colocando os tomates. Vou colocar agora os cubinhos de mussarela. Vou colocar agora o alecrim. Agora eu vou polvilhar aqui o sal grosso. E agora eu vou regar com mais azeite. Olha só, gente, como já tá bonito. E tá super cheiroso por causa do alecrim, que é bem perfumado, agora eu vou deixar aqui descansando mais 30 minutos. Essa vasilha minha tem tampa, então eu vou tampar ela com a tampa da vasilha mesmo. Ou então vocês podem aqui também passar o plástico filme ou colocar o pano de prato também e deixar descansando por aproximadamente 30 minutos. Gente, já passou aqui então os 30 minutos e agora tá na hora de colocar ela no forno. Olha só, gente. Olha só como ela cresceu. Ficou bem altinha aqui. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. E eu vou deixar assando por aproximadamente 30 minutos. Eu não gosto de ficar falando o tempo certo, porque varia de forno para forno. Lembrando que quando der 20 minutos eu vou abrir o forno para olhar como ela está. Se já está boa ou se tem que deixar mais. Ela vai estar pronta quando ela já estiver dourada, né? Então bora lá colocar essa focaccia para assar. Então, olha só, pessoal, já ficou pronta aqui a focaccia. Ficou 35 minutos no forno. Agora eu vou esperar ela esfriar um pouquinho pra eu desenformar ela. Mas olha só que coisa linda, olha. Meu forno tá meio desregulado, então o lado de cá ficou mais clarinho do que o outro lado. Mas, olha só, gente, agora eu vou cortar aqui então. Ó, olha o barulhinho. Então, pessoal, olha só. Ela tá super crocante, olha o barulhinho. Tanto na parte de cima quanto na de baixo. E super macia, olha só. Olha, vocês podem fazer ela tradicional, só mesmo com o alecrim e o sal, ou então só com sal, quem não gostar do alecrim. Mas dessa forma aqui fica uma delícia. Quando ela é feita de forma tradicional, só com alecrim e o sal, vocês podem cortar ela aqui, olha, e comer como se fosse um pão recheado. Aí pode colocar o recheio a gosto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem a receita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.